Olá, meu nome é Conceição, sou professora no MAC Física de Matemática e Química e estou aqui hoje para resolver com vocês uma questão da AFA 2020. É a questão 29 da versão A e essa questão é muito interessante porque ela envolve os seguintes assuntos: função quadrática, função afim, função exponencial, equação exponencial, inequação quociente e produto e equação de segundo grau. Vamos lá? Vamos à leitura? Sejam as funções reais f, g, h tais que f é função quadrática cujas raízes são 0 e 4 e cujo gráfico tangencia o gráfico de g. G é tal que g de x é igual a m, com m maior que zero, em que m é raiz da equação meio elevado a menos 2x² mais 8x mais 3 igual a 128. H é função afim, cuja taxa de variação é 1 e cujo gráfico intercepta o gráfico de f na maior das raízes de f. Considere os gráficos dessas funções num mesmo plano cartesiano. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Para nós analisarmos cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa, nós temos que primeiro preparar o exercício. Nós temos que fazer o gráfico dessas funções no mesmo plano cartesiano. Então vamos lá? Olha, qual a informação que eu tenho primeiramente? F é uma função quadrática cujas raízes são 0 e 4. Bom, se eu conheço as raízes da minha função quadrática, eu posso escrevê-la na forma fatorada. Qual é? F de x é a que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, no caso, nós já temos a, eu sei que é o coeficiente de maior grau da equação. Não temos ainda, mas nós já temos a primeira raiz, que é 0, e a segunda raiz, que é 4. Então, podemos deixar essa equação um pouquinho mais preparada. Ó, x menos 0 é x, e multiplicando x vezes x, x², e x vezes 4, 4x. Pronto. Agora, onde iremos buscar o A? Nessa outra informação aqui, ó. F tem raízes 0 e 4 e tangencia o gráfico de G. Mas quem é G? G de x é igual a m, é uma constante. E esse m tem que ser maior que 0. Prestar bem atenção nisso. Em que o m é raiz da equação meio elevado a menos 2x² mais 8x mais 3 igual a 128. Equação exponencial. Como resolver? Temos que igualar as bases, não é? 128. Se você fatorar 128... por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 é 2 à sétima. Meio, eu posso inverter, não é, gente? Toda vez que você inverte uma base, troca o sinal do expoente. Então, se eu inverter, isso vai ficar 2 elevado, trocando o sinal do expoente, 2x² menos 8x menos 3. Você pergunta como, por que pode inverter o sinal do expoente? Porque, na verdade, meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E menos 1 vai ficar potência de potência. Multiplicando as potências, trocam os sinais, não é? Muito bem, igualamos as bases, então podemos igualar os expoentes. Então temos aqui 2x²
menos 8x menos 3 tem que ser igual a 7. E onde caímos? Equação do segundo grau, né? Vamos passar todo mundo para o primeiro membro? 2x² menos 8x passa para o primeiro membro menos 7, que com menos 3 vai dar menos 10. Aí eu percebo que essa equação do segundo grau, ela é toda múltipla de 2. Então vamos dividir todo mundo por 2. Vai ficar x² menos 4x menos 5 igual a 0. E assim a minha equação fica preparada para que a gente resolva facilmente por soma e produto. Nós sabemos que quando temos as duas raízes de uma equação, a soma dessas raízes corresponde a 4, não é? E o produto, menos 5. Por que que sabemos disso? Porque toda equação de segundo grau pode ser escrita como x² menos sx mais p, onde s é a soma das raízes e p é o produto. Então pensem na tabuada. Quem são dois números que multiplicados dê menos 5 e somados dê 4? Bom, para multiplicados dá 5, seria 5 vezes 1. E para dar soma 4, então utilizo mais 5 e menos 1. Concordam? Então tiramos aqui que as raízes dessa equação são 5 e menos 1. Porém, uma dessas raízes é m. Mas o que eu sei do m? M é maior que 0. Então, se m é maior que 0, m é igual a 5. E com isso, nós descobrimos que a função g de x é a função constante g de x igual a 5. Sabendo que a função g é a função constante g de x igual a 5, nós já somos capazes de desenhar o gráfico da g. A g é uma reta que passa por y igual a 5. Então tá aqui. Essa é a nossa função g de x. Mas aí você me pergunta, e a f? Bom, as raízes da função f são 0 e 4. Se a função f é uma função do segundo grau, ela é uma parábola. E se ela tangencia esta função g, que é uma reta, então a única forma de tangenciar é ter sobre esta reta o vértice. Concordam comigo? Tá. Mas nós também sabemos que o vértice é o ponto médio das raízes. Então, se as raízes são 0 e 4, então 2, que é o ponto médio, é o x do vértice. E se 2 é o x do vértice, nós vamos ter o vértice aqui, ó, tangenciando a nossa função g. E agora, então, você já é capaz de traçar a função f. Olha aqui. Essa é a função f, tá? Porém, nós traçamos a função f, mas nós ainda não temos a equação dela, não é? Porém, ter encontrado o vértice facilita muito. Quem é o vértice? 2 e 5. Então, vamos aqui substituir o ponto 2 e 5. Então, f de 2 vale 5, que vai ser igual a que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 2, que é 8. Então, 5 é igual, o 4 menos 8 vai dar menos 4a. Troca de lado. 4a igual a menos 5, a é igual a menos 5 quartos. Portanto, já temos condições de escrever a nossa função f de x.
ela é o A, que é menos 5 quartos, que multiplica x quadrado menos 4x. E que se você aplicar a distributiva, você chega à conclusão que f de x é menos 5 quartos de x quadrado, menos 5 quartos vezes menos 4x, corta 4 com 4, menos com menos dá mais, fica mais 5x. Correto? Então, já temos a função f também. Ela é menos 5 quartos de x quadrado mais 5x. A negativo, parábola de concavidade para baixo. Confere? Confere, tá? Bom, já temos a função f, já temos a função g. O que falta? Falta nós pensarmos na função h. O que diz sobre a função h, né? Então, vamos abrir um espacinho aqui para a gente pensar na função h. Diz que a função h é uma função afim. O que é uma função afim, gente? É uma função do primeiro grau. Então, se ela é uma função de primeiro grau, ela é uma função assim. H de x é 1ax mais b, não é? Cuja taxa de variação é 1. O que é taxa de variação? É o coeficiente angular. Então, eu já tenho o A. O A vale 1. E ela intercepta o gráfico da f na maior das raízes de f. Quem é a maior das raízes de f? Olha aqui, ó. É o ponto 4 e 0, não é? Então, nós vamos ter aqui que vale o ponto 4 e 0 para a função h de x. Vamos substituir? Então, h de 4 é 0. O a, eu já sei que vale 1. O x, eu vou substituir por 4, mais b. Então, menos b igual a 4. E multiplicando isso por menos 1, b igual a menos 4. Então, já descobri quem é minha h de x. Ela é o a, que vale 1, vezes x, mais o b, que é menos 4. Então, x menos 4, certo? Somos capazes de fazer o gráfico da h de x? Somos. Olha, nós já sabemos que um ponto da função h é esse. E se você substituir, por exemplo, x por 1, 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, tá aqui, ó. Além disso, eu poderia recordar com vocês que qual é a função do coeficiente linear? É o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, eu também sei que ela passa aqui, ó. Então, vamos traçar a nossa função h de x. Prontinho. Essa é a função h de x. E vamos deixar marcadinho aqui que a roxinha é a função f de x. E agora que nós temos o gráfico pronto, todas as informações tiradas, agora é que a gente vai começar a analisar as alternativas. Olha só, gente. Vamos lá? Ó, então, tudo isso foi usado para se calcular as funções. Vamos abrir um espaço para começar a análise das afirmações, tá? Então, nós temos assim, ó, primeira afirmação. A função real k, definida por k de x igual a f de x, que multiplica h de x elevado à quinta,
E tudo isso sobre g de x elevado ao quadrado. É não negativa se e somente se x estiver no intervalo de menos infinito a zero. Bom, se eu quero que ela seja não negativa, é sinal que eu quero que ela seja maior ou igual a zero, correto? Então, para que eu possa fazer essa análise, isso aqui é, na verdade, uma inequação produto e quociente ao mesmo tempo, não é? Então, vamos fazer estudo de sinal? Nós já temos o gráfico ali pronto? Então, vamos fazer o nosso varalzinho, onde nós vamos colocar primeiramente, olhando para o gráfico, nós vamos colocar o estudo de sinais para f de x, h de x e g de x. Depois nós ajustamos para aquilo que nós precisamos, tá? O que eu sei da f de x? Olha o gráfico aqui, pessoal. Eu sei que os valores de y, porque quando eu faço estudo de sinal, eu estou estudando os valores de y, são positivos no intervalo de 0 a 4. Então, vamos instalar aqui as raízes. 0 e 4. Então, eu tenho valores positivos nesse intervalo e negativo no restante, tá? Vamos estudar a função h de x. Ela é uma função crescente. A partir de x igual a 4, os valores de y se tornam positivos e antes disso, sempre negativos. Então, aqui, positivos e antes disso, sempre negativos, tá? Além disso, o que eu sei da g de x? Ela é uma função constante igual a 5. Então, ela é positiva o tempo todo. E agora vamos estudar o que está acontecendo aqui. Ó, menos com menos dá mais, com mais dá mais. Mais com menos dá menos, com mais dá menos. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. O que eu preciso? Eu preciso dos valores maiores ou iguais a zero. Iguais a zero, não tenho problema com o denominador, porque a função é constante e vale 5. Eu só tenho problema quando o denominador corre o risco de ser zero, não é? Então, essas duas raízes que fazem a desigualdade ser nula são válidas. Então, bola cheia. E posso também utilizar os valores positivos. Então, esses aqui. Então, a solução aqui vai ser o intervalo aberto em menos infinito, que vai até zero, fechado, que zero faz parte. E ainda eu posso também utilizar o conjunto unitário 4, não é? E aqui disse que era só x pertencente a esse intervalo. Por que não o 4, não é? Porque o 4 faz a expressão dar zero e é aquilo que o exercício lhe pede, né? Então, vamos colocar nesse cantinho aqui, são 3 afirmativas, então vamos colocar os parênteses para ir indicando, né? A primeira afirmativa, já percebemos que ela é falsa, tá? Vamos à segunda? Então, vejam aqui. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Ela fala assim, que h de x deve ser menor que f de x, que deve ser menor ou igual a g de x. E eu quero saber onde que isso acontece, tá? Então, o que a gente percebe? Olha, h de x é esta função, ela é menor do que f de x desta região para cá, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque chega aqui um momento
em que f se torna menor, não é? Então, nós vamos ter que analisar. Então, vamos lá. Eu tenho que analisar quando que h de x é menor que f de x. Então, quem é h de x? h de x é x menos 4. Quem é f de x? f de x é menos 5 quartos de x quadrado mais 5x. Passa tudo para o primeiro membro. 5 quartos de x quadrado menos 5x mais x menos 4, eu quero que seja menor que 0, não é? Então, menos 5 quartos de x quadrado menos 5 com mais 1 vai dar menos 4x menos 4, menor que 0. E na equação do segundo grau, como que faz? Igual a 0 e faz estudo dos sinais, não é? Então, menos 5x quadrado, menos 5 quartos de x quadrado menos 4x menos 4 igual a 0, não é? E aí, eu vou fazer o estudo das raízes, não é isso? Bom, o que eu posso fazer com essa expressão? Eu posso... Deixa eu ver se eu não troquei nenhum sinal, pessoal. Troquei sim, aqui é mais, né? Trouxe para cá, o sinal é positivo, concordam? Tá. Então, vejam bem, o que eu posso fazer para resolver essa expressão? Eu posso, primeiramente, multiplicar tudo por 4 para tirar essa fração. Então, eu posso escrever assim, 5x quadrado menos 16x menos 16 igual a 0. E vamos aqui achar delta, né? É mais conveniente fazer por Bhaskara. Então, delta é, ó, o nosso A é 5, B é menos 16 e C também é menos 16. Então, delta é B quadrado menos 4AC. B quadrado menos 16 ao quadrado, 256. Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Menos 20 vezes menos 16 vai dar mais 320. Portanto, isso vai dar 6, 7, 5. 576. Já vamos procurar verificar quem vai ser a raiz desse número? 576 fatorado por 2 vai dar 288. Por 2 vai dar 144. Por 2 vai dar 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Na raiz quadrada, cada dois fatores primos iguais gera 1, não é? Então, olha aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, né? Então, eu já sei que a raiz de delta é mais ou menos 24, certo? Portanto, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos b, menos 16 vai dar 16, mais ou menos a raiz de delta, que é o 24, sobre 2a. 2 vezes 5, 10. E vamos, então, descobrir quem são as nossas raízes. A nossa primeira raiz é obtida pela soma. 16 mais 24 dá 40, que dividido por 10 vai dar 4. E a segunda raiz, x2, é
a diferença 16 menos 24, que vai dar menos 8 sobre 10, que é a mesma coisa que menos 4 quintos. Né? Ó, localiza aqui no gráfico, vê se nós estamos no caminho certo. Uma das raízes deu 4, tá aqui, né? E a outra raiz deu menos 4 quintos, é um valor um pouquinho menor que o menos 1, que é exatamente onde houve o cruzamento das duas funções, certo? Então agora vamos fazer o estudo, olha, vejam aqui. Eu tenho as duas raízes de uma equação do segundo grau com coeficiente A positivo. Então, é uma parábola de concavidade para cima. As raízes são menos 4 quintos e 4. Concavidade voltada para cima. Então, aqui os sinais de Y são positivos, negativos e positivos. O que eu quero que aconteça? Que A na equação do segundo grau seja menor que zero. Então, qual é a região que me interessa? Esta aqui, ó. Certo? Então, na verdade, olha o que eu estou encontrando. Que H de x é menor que F de x. E também verifico que ela é menor, não é? Que G de x. Em que região? Ela é menor na região de intervalo entre, porque é só menor, então intervalo aberto, né? De menos 4 quintos até 4. Que é o que o exercício fala. Mas o exercício diz que nós devemos eliminar o valor 2. Será que devemos eliminar o valor 2? Olha, no valor 2, para x igual a 2, H de x é menor que F de x. E F de x é igual a G de x. É válido. F de x ser igual a G de x é válido. Porque nós queríamos que H de x fosse menor que F de x e menor ou igual a G de x. Né? Então, nesse intervalo estipulado, nós temos, ó, H de x menor que F e menor que G. Mas não devemos eliminar o 2, porque nesse momento aqui, F e G são iguais, situação esta que é válida. Então, por isso, essa afirmativa também é falsa, tá? Aí depois, ele pede assim, ó, a equação H de x menos F de x igual a zero possui duas raízes positivas. Aqui nós não precisamos fazer conta, nossa conta já está feita. Olha, quando eu fiz H de x menor que F de x, se eu passar F de x para o primeiro membro, na verdade eu não fiz este cálculo. H de x menos F de x, que é menor que zero, que é exatamente o que ele está apontando aqui. E quando eu faço este cálculo, eu estou usando esta equação, não é? É só utilizar, transformar os sinais todos, como está pedindo a alternativa C, todos em sinal de igualdade, eu vou estar resolvendo essa equação. E quando eu resolvi essa equação, quais foram as raízes que eu encontrei? 4 e menos 4 quintos. Portanto, as duas raízes são positivas? Não são positivas. Então, a terceira afirmativa foi a única afirmativa onde nos deram uma dica legal, né? Onde a gente pôde usar os cálculos feitos para a afirmativa acima. Então, já percebemos que essa expressão se torna esta. Se eu fizer uma igualdade, eu caio nessa equação. E resolver essa equação me dá duas raízes, uma positiva e outra negativa. Não as duas positivas, como diz. Então, isso é falso. Portanto, o que nós temos aqui? Sobre as proposições tem-se que todas são verdadeiras, apenas duas são verdadeiras, apenas uma é verdadeira ou nenhuma delas é verdadeira? Nenhuma delas é verdadeira. Alternativa D.
Exercício interessante, não é, pessoal? Deu a oportunidade da gente lembrar muita coisa, né? Muitos conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, façam aí um comentário, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!